Oi, meu povo lindo, tudo bem? Eu sou a doutora Paula Ribeiro, psicóloga, e vim aqui no meu canal hoje para conversar um pouquinho com vocês. Quando eu comecei a fazer a faculdade, e aí a faculdade vai te encaminhando dentro das áreas das quais você pode escolher, e dentro da psicologia não é diferente, eu acabei me identificando muito com a parte de avaliação psicológica, que é a parte que nós fazemos aplicação de teste, correção, e aí você mede atenção, raciocínio, inteligência, e aí você avalia a personalidade do sujeito, da pessoa pelo teste. E aí eu até cheguei a montar uma clínica, comecei de Detran, né, para tirar carteira, comecei a trabalhar nessa área, mas tive uns desentendimentos pessoais, saí e fiquei um tempo longe da psicologia. Eu digo que eu briguei um pouco com a psicologia. E nessa época que eu estava estudando, eu achava isso que eu faço hoje, essa interação, esse acompanhamento psicológico, terapia, essa clínica muito difícil. Eu sempre achei que escutar as pessoas, entender as pessoas, ser empático e conduzir elas à melhoria não é uma coisa muito fácil. Achava que eu não tinha essa capacidade, apesar dos estudos. Mas eu fiquei um tempo afastada da psicologia por questões pessoais e em um momento eu resolvi voltar a estudar e aí foi logo quando iniciou a pandemia e aí eu tive a oportunidade de começar a fazer atendimento terapêutico, né, num projeto social e comecei com muito medo, mas comecei a perceber que eu tinha capacidade para isso. É óbvio que a gente vai estudando, vai aprimorando, a doutora Paula de hoje não é a mesma que começou 3, 4 anos atrás. Mas eu dei o primeiro passo. Quando eu comecei, depois de um tempo de ter começado, aí eu quero contar esse fato para vocês, me veio um rapaz numa situação bem complicada. Ele chegou para mim, já tinha passado pelo psiquiatra, ele estava desempregado, estava numa crise de depressão, né, grande, e ele estava afastado do trabalho. Ele estava numa situação de um relacionamento muito complicado com a esposa, de muitas brigas, muitas confusões, desempregado, sem dinheiro, cheio de conta para poder pagar. Ele não tinha condição de morar onde ele estava, que era de aluguel, ele teve que sair e voltar a morar na casa da mãe dele, porque os pais são separados, então ele teve que passar um tempo na casa da mãe dele com a filha e com a esposa, e aí ele tem um irmão deficiente, então ele foi morar nesse ambiente todo, e aí quem ia sem condição financeira nenhuma, a filha não dormia, não comia, relacionamento muito ruim com a esposa, carro dando problema, assim, tava caótico a vida da pessoa, do cara, né, do rapaz, uma loucura. Aí ele começou, quem pagava as terapias para ele, inclusive, era a irmã dele. Então ele chegou principalmente afastado por questão de trabalho, tomava medicação fortíssima, muita medicação, e ainda assim não conseguia dormir, ainda assim não conseguia se controlar. E nós fomos fazendo a terapia então, e é um processo que a pessoa tem que querer e é um processo que demanda tempo. É o que eu falo com todo mundo, a terapia não é um milagre, não se vem numa sessão em que eu tenho uma varinha de condão plim e eu consigo achar a resposta. E a pessoa tem que querer, né? A terapia depende muito mais de você, do paciente, do que de mim como profissional. Mas eu tenho que ter os conhecimentos para te conduzir. E aí ele começou, nós fomos trabalhando, e as coisas foram melhorando, e aí ele também disse para ele que ele precisava mudar de vida no sentido de estudar, ele procurou algo que ele gostava, começou a estudar, aí ele foi diminuindo a medicação, ele arrumou um emprego legal, onde a irmã trabalhava, não ganhava muito bem, mas foi aprendendo o serviço, e aí foi melhorando com a esposa, com a filha, tirou o medicamento, estudando, trocou o carro, e aí nós fomos caminhando. Aí chegou um certo momento que ele passou para a sessão a cada 15 dias, e depois eu dei alta. E assim, a gente se acompanha nas redes sociais, enfim, tá tudo bem, não tem problema, mas eu não sei histórico real dos pacientes depois, né? Alguns me falam, encontro com alguns na rua, e uns dias atrás eu encontrei com ele no evento. Eu fui chamada para um evento pessoal e eu encontrei lá, perguntei como é que ele estava. E aí ele falou que estava bem, sentou para conversar comigo e eu fiquei muito grata, muito feliz e vim trazer esse relato para vocês de como a terapia mudou a vida dele. Porque ele veio dizer para mim que, Paula, se você olhar minha vida hoje de 2, 3 anos atrás, não parece que é a mesma pessoa nem a mesma vida. Hoje eu tô terminando os meus estudos, hoje eu tenho um carro muito bom que não fica quebrando igual o que eu tinha, que ele quebrou 4 vezes, você lembra disso? Hoje eu tenho 2 empregos, hoje a minha esposa não precisa trabalhar, ela está grávida do segundo filho, a minha filha tá numa escola bacana, legal, tá dormindo bem, tá comendo bem,
E eu tenho um relacionamento muito tranquilo com a minha esposa hoje. A gente brigava demais, a gente discutia muito, ela era muito ciumenta, mas hoje nós entendemos que a base do relacionamento é o diálogo. Então a gente consegue sentar e conversar. E eu fiquei, gente, muito feliz e eu fiquei muito grata. Eu fiquei assim, com o coração estarrecido mesmo de ver que eu pude ajudar, de ver que meu trabalho fez diferença na vida dele e como ele melhorou, como ele mudou, parece que mudou da água para o vinho, e quis trazer esse relato para você hoje, para você também entender a diferença que a terapia faz na sua vida, o tanto que ela pode te ajudar, o tanto que ela pode tirar do buraco, como ele enxergou quem ele era, o que ele queria para a vida dele, e a mudança dele gerou mudança na esposa, gerou mudança na filha, mudou a conexão familiar, mudou as pessoas e hoje eles têm uma nova vida. Ele realmente fala que a vida dele está extremamente estável, que não se compara de jeito nenhum à vida que ele já teve. Ele falou comigo, doutora Paula, se eu for comparar, parece mentira o tanto que a minha vida mudou em 1.000.000% para melhor esse tempo todo. E ele falou, eu estou à espera do segundo filho, estou com tudo organizado, estou fazendo tudo e minha esposa está por conta da nossa filha e do filho que vai nascer, ela não precisa nem trabalhar. Então eu trouxe esse relato para você aqui e convido você a parar e a pensar como está a sua vida. Se for preciso, procure ajuda e não espere o balde entornar. Não espere chegar no limite como desse rapaz. Procure antes. Se precisar, me chame que eu posso te ajudar.